Oração persistente. Por que muitas pessoas não conseguem persistir, perseverar, ser contínuos na sua vida de oração? Começam, muitas vezes fazem um propósito, mas não conseguem dar continuidade. Vêm as dificuldades, vêm as lutas, vêm as muitas preocupações com os seus afazeres e acabam não conseguindo dar sequência a uma vida que começaram e que Deus começou a mover as águas pelo seu posicionamento de oração, né? Lucas 11, 5 a 8, tem uma parábola que eu quero dividir contigo, né? Sobre esse tema, oração persistente. Fique comigo, vamos compartilhar juntos esse tema. Oração persistente. As respostas negativas, vulnerabilidade ou fraqueza emocional, memórias do passado, são algumas dos principais motivos ou dificuldades que enfraquecem a vida de oração da igreja e também do cristão. Por isso a vida de oração da igreja e do cristão muitas vezes está enfraquecida. E as pessoas não conseguem ser perseverantes ou persistentes na sua vida de oração. Não conseguem dar continuidade a uma vida de oração fervorosa, né, frequente. Não conseguem crescer numa vida de oração e de fé diante de Deus, né? Na parábola do amigo importuno, em Lucas 11, versículos 5 a 8, eu quero dividir contigo essa leitura, que diz o seguinte: Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empresta 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: Deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Ou seja, ele vai querer logo se livrar de ti porque você está importunando, incomodando ele. É bem engraçado que Jesus usa esta figura de linguagem, de importuno, de ser alguém importuno, para definir sobre algo para nos motivar a ser persistente na oração. Então, a parábola do amigo importuno nos ensina que precisamos aprender a ser firmes e constantes na fé e também na oração. Iremos enfrentar obstáculos e resistências que nos levarão a tentar nos fazer esmorecer na nossa vida de fé e de oração. Precisamos aprender, então, como amigo importuno, a perseverar, mesmo diante dos não que iremos receber. Pode ver que o amigo importuno recebeu um não do seu amigo, isso que eles eram amigos. Então nós precisamos entender algumas coisas aqui. Eu quero falar sobre 3 coisas. Primeiro é respostas negativas. Segundo é vulnerabilidade emocional. E terceiro é memórias do passado, né? Você vai enfrentar nãos, ou seja, você vai começar a orar e de repente virão lutas. É como se tudo se fecha, é como se fica impossível de você continuar orando. Então, primeiro são respostas negativas, são os nãos que você vai enfrentar. Nem sempre uma resposta ela vem de Deus, principalmente negativa, porque Deus mesmo nos mandou orar. Ele disse que deveríamos orar: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então Ele está nos motivando, nos incentivando a orar, que vai dar resultado, que vai dar resposta, que vamos crescer, que vamos obter vitória, né? Então nem sempre uma resposta ela vem de Deus primeiramente, né? Principalmente uma resposta negativa. Como nesse caso Jesus está dizendo: não olhe para uma resposta negativa, não olhe para o não que você vai receber como um amigo importuno, mas persista, persevere, continue,
Então é preciso provar os sinais ou as respostas para saber se é Deus respondendo para você, ou se é a circunstância ou se é o inimigo. Então o amigo importuno recebeu um não, mas Jesus usa como exemplo para nos ensinar a não desistir diante dos nãos que nós recebemos, né? Que iremos receber, né? Quando estamos orando, ou quando estamos em um propósito de oração, quando estamos em um tempo orando por algo, por alguma coisa, por um milagre, por uma resposta, por uma intervenção, por mudanças, por transformação. Então nem sempre o sim de Deus virá primeiro. Às vezes virão alguns nãos e nós precisamos discernir e precisamos ir adiante. A segunda, respostas negativas. Quando você recebe uma resposta negativa, muitas vezes você deixa isso te desestimular, te desanimar, te esmorecer. Mas a segunda é vulnerabilidade emocional. Então são por causa principalmente das emoções tóxicas, né, que afetam e oscilam o comportamento do cristão. São também as turbulências emocionais e espirituais que enfrentamos, ou seja, ventos fortes que sopram e mexem com fraquezas, com emoções que não estão curadas, não estamos libertas, emoções negativas. Isso é emoções tóxicas, né? Emoções que contaminam, que fazem mal a nós, né? Se não tivermos emoções saudáveis no nosso coração, na nossa vida, e um espírito firme em Deus, seremos abalados sempre que formos atingidos emocionalmente ou confrontados espiritualmente. Quando se levantar um demônio e nos atacar, quando muitas vezes nós enfrentarmos adversidades, nós deixaremos isso nos abater, nos desestimular, né? Então, não foi pela emoção de uma boa amizade que o amigo importuno tinha com o seu amigo, né? E essa amizade não valeu naquele momento, porque o amigo disse não para ele primeiramente, né? Então não foi pela boa emoção de uma boa amizade que nós iremos receber respostas nas nossas orações. Você sabe que Deus te ama, você ama a Deus, mas muitas vezes no orar, no buscar, nem sempre vai ser fácil. Às vezes você vai ter que travar uma batalha por horas e às vezes por dias, né? Até que algo aconteça, né? Mas Deus continua te amando, Ele está olhando para você e Ele quer te ajudar, só que Ele quer que você aprenda a perseverar, para não ser um filho mimado na casa do Pai, né? Então, pela persistência e determinação enquanto oramos, né, e no tempo que nós oramos é que nós iremos alcançar resposta, resultado, né, como o amigo importuno. Finalmente seu amigo disse, bom, eu vou, espera aí que eu vou aí levar então o que você precisa, e se precisa mais alguma coisa para logo me livrar de ti. É como se fosse isso que Jesus estava tentando ensinar. E a terceira coisa são as memórias do passado. Então são as lembranças de experiências já vividas no passado, algumas boas e outras ruins, né? Elas podem nos atrapalhar no momento presente que nós estamos vivendo. Às vezes você teve períodos da sua vida que você começou a orar e não deu certo, e não conseguiu romper, não conseguiu fluir. Isso ainda pesa sobre a tua vida. Todas as vezes que você vai orar, ainda isso está pesando negativamente. Ou às vezes você teve experiências maravilhosas em momentos da sua vida, e quando você vai orar, você não consegue repetir essas experiências. Então você desanima, você pensa que Deus não, enfim, alguma coisa está atrapalhando, e você então não tem motivação suficiente para orar, para se colocar em oração e dizer, eu vou orar até romper, até algo acontecer na minha vida, né? Então há momentos de orações maravilhosas que queremos que se repitam todas as vezes que nós orarmos. Mas ao contrário, passaremos por períodos em oração que precisaremos aprender a perseverar em oração, mesmo embaixo de forte batalha ou resistência espiritual. A sensação muitas vezes enquanto oramos é como se não fôssemos vencer. É como se o céu estivesse fechado e Deus não estivesse à nossa disposição ou do nosso lado. Mas assim, como o amigo importuno não estava se importando com a sua reputação perante o amigo. O amigo poderia pensar mal nele a partir daquele dia e dizer, eu vou te ajudar, mas não vamos ser mais amigos, né? Então, assim também nós precisamos aprender a não olhar
para muitas coisas em nossas vidas que tentam nos desanimar, mas nós precisamos perseverar e sermos guerreiros de oração, homens determinados, mulheres determinadas, jovens determinados a orar e a buscar em Deus até romper na nossa vida. Então, que o Senhor te abençoe e te ensine a ser alguém que ore com persistência, né? Seja um homem de oração persistente. Deus te abençoe, em nome de Jesus.